Graça e paz, irmãos. Amém? Um excelente dia para você. Que você tenha boas perspectivas em Deus nesse dia. Eu quero ministrar uma palavra para o seu coração. Segundo aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Sabe, é muito bom pregar e falar sobre Jesus, porque quando nós ouvimos a pregação, quando nós pregamos sobre Jesus, nós nos mantemos ocupados com Ele. E aí, em vez de ficar ocupado consigo mesmo, eu fico ocupado com Jesus. Então fale de Jesus, ouça sobre Jesus, pregue, leia sobre Jesus, porque aí você tira a atenção de si mesmo e até das suas dificuldades. Mas como isso, pastor, vai colocar dinheiro no meu bolso? Como isso vai colocar comida na minha mesa? Como isso vai ajudar os meus filhos? Os meus problemas, as minhas dificuldades? Muitos crentes fazem essas perguntas e eles acham que são pragmáticos, mas eles não percebem que milagres acontecem nas nossas vidas quando nós mantemos os olhos em Jesus. Veja o que aconteceu com um pescador chamado Pedro, que era um dos discípulos de Jesus, caminhava ali lado a lado com ele. Essa história está lá em Mateus, no capítulo 14, versículo 22 ao 33. Você pode ler depois. Quando o seu barco estava no meio de um lago, seria mais prático, como um pescador experiente, tal qual Pedro, ficar no barco, obviamente. A ciência diz que quando você entra na água, quando você pisa na água, você vai afundar. Isso é comprovado. Mantenha então os olhos em Jesus, embora possa parecer que isso não é prático. Você sabe que o maior milagre que Pedro experimentou aconteceu naquela noite, quando ele saiu do seu barco no meio de uma tempestade sobre a palavra de Jesus. Naquela noite os ventos estavam violentos, mas enquanto Pedro manteve os olhos em Jesus, ele fez o impossível. Ele andou sobre as águas e Jesus estava andando sobre as águas também quando Pedro olhou para ele. Aleluia! Quando ele fez isso, ele se tornou semelhante a Jesus e ele fez o sobrenatural. Ele venceu a ciência. Uau! Que coisa poderosa! Então a palavra de Deus declara que todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Espírito. Querido, como Jesus é, assim também você é nesse mundo. Você pode declarar isso? Diga: eu sou como Jesus é. Nesse mundo, eu sou como Jesus é. Aleluia. Agora, quando mantém o seu foco em Jesus, você é transformado à sua imagem, de glória em glória. Então você é transformado contemplando e não trabalhando. Pegou aí? Pegou a revelação? Você é transformado olhando, apenas olhando, e não trabalhando, fazendo coisas. Então quando você perceber que Jesus está acima das tempestades da sua vida, você vai facilmente superá-las. Porque você vai olhar para Ele que está acima de todas as coisas. Você sabe, nenhum esforço próprio poderia ter ajudado Pedro a andar sobre as águas. Quando ele o fez, isso aconteceu simplesmente porque ele estava olhando para Jesus. Agora observe o que aconteceu no instante em que Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a olhar para o vento e para as ondas ao seu redor. Naquele instante, Pedro agiu dentro do natural e ele começou a afundar. Agora, vamos imaginar
que não houvesse tempestade, nem ventos rugindo, nem ondas batendo naquela noite. Vamos imaginar que fosse uma noite perfeitamente tranquila lá no mar da Galileia, tudo calmo, tudo tranquilo. Será que Pedro teria andado sobre as águas? Se tudo tivesse tranquilo? É claro que não. Andar sobre as águas, querido, não é algo que qualquer um possa fazer. Estando as águas calmas ou agitadas, o vento e as ondas realmente não fizeram diferença na capacidade de Pedro andar sobre as águas. A melhor coisa que Pedro poderia ter feito era manter os olhos em Jesus e não olhar para a tempestade. Se as águas estivessem calmas, ele olhando para Jesus, também ele ia caminhar sobre as águas. Aleluia! Então, da mesma forma, em vez de olhar para o quanto suas circunstâncias e desafios nesse dia são intransponíveis, desvie os olhos dessas circunstâncias e mantenha os olhos em Jesus. Embora possa parecer que isto não é muito prático, não é? Esta é a coisa mais poderosa que você pode fazer para a sua vida. É olhar para Jesus. E Jesus vai fazer com que você reine nesse dia. Sabe? Certa vez uma irmã que tinha feito alguns exames e foi percebido alguns nódulos no seu seio, ela ficou muito preocupada. Então os médicos disseram: olha, você volta mais tarde que nós vamos fazer outros exames e vamos perceber a gravidade desse problema, dessa enfermidade. Então ela ficou muito preocupada, muito ansiosa, mas ela se lembrou desse texto, ela se lembrou deste ensino e ela disse: não, como Cristo é, eu também sou. Então ela pegou o exame, ela pegou o exame médico, o relatório médico, e ela então escreveu assim: Jesus tem nódulos no seu corpo? Não. Então, assim como ele é, eu sou também. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso também. Você pode escrever, você pode meditar e dizer: assim, Cristo tem esse problema? Cristo está passando por essa dificuldade? Cristo tem essa luta? Não. Então, assim como ele é, eu sou também. Essa mulher voltou para os médicos e quando ela foi lá fazer novos exames, os médicos olharam e disseram: olha, está tendo algum engano, porque não está constando mais nada aqui. Aleluia! Sabe por quê? Porque como Cristo é, ela é. Como Cristo é, eu e você somos. Precisamos crer nessa verdade e aplicá-la na nossa vida. Então, não é nada prático ficar olhando para a circunstância. O melhor que você pode fazer, a coisa mais poderosa que você pode fazer hoje, é olhar para Cristo. E como Ele é, você é também. Aleluia! Então, você vai ser cheio de saúde, de força, de sabedoria, de vida. Assim será na sua vida. Amém, meu querido? Feche os seus olhos agora e repita essa oração comigo. Diga: Pai, eu sei que um homem não pode andar sobre as águas, sejam elas calmas ou revoltas. Do mesmo modo, quer haja problemas em minha vida ou não posso reinar em vida sem Jesus. Diga: sem Ele, nada posso fazer. Portanto, ó Deus, peço que me ajudes a manter meus olhos em Jesus, apesar de tudo que preciso fazer hoje. Eu te agradeço, porque à medida que eu olhar para Jesus, para entender a todas as minhas necessidades e todos os meus desejos, em meio a cada dificuldade e desafio, Ele me colocará no lugar certo, na hora certa, e me dará todos os recursos que eu necessito para ter êxito, em nome de Jesus. Amém, meu querido? Olha, tem um dia muito abençoado hoje, que você possa olhar para Cristo todos os momentos
momentos de dificuldade, momentos que vai parecer que está tudo tranquilo. Mesmo assim, continue mantendo os olhos em Cristo e você vai ser grandemente abençoado e você vai vencer todas as dificuldades na sua vida. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus. Aleluia.